Obrigado. Com a palavra. Só esperar aqui. Boa noite, pessoal. Só a gente iniciar. Então, ali vocês estão vendo a minha foto. Então, vamos começar. Deixa eu só. A ideia da minha conversa aqui com vocês, né, é do tema inovação centrada no usuário, né? Mas já começo, né, trazendo um primeiro questionamento, né? Lá em Curitiba, trabalho numa instituição que a gente tem uma pós-graduação chamada em Design Centrado no Usuário e quer falar sobre inovação, né? Então aqui já é um primeiro questionamento, né? Por que se fala muito em inovação, né? Se fala muito em design? Tem gente que trata como sinônimos, tem gente que acha que é uma coisa ou outra. Então a minha conversa aqui é de mostrar o quê? Um caminho, né, de se trabalhar a inovação pelo olhar do design. Tá? Então, trouxe aqui a foto do Charles Darwin, né, que é um cara que não foi designer, mas foi um cara que sempre buscou perguntas. Né? E nós, como designer, a gente tem que sempre ir atrás das perguntas. Né? A gente vai atrás das perguntas e as respostas vêm, a gente vai atrás de outras perguntas. E o Darwin, né, foi um cara que se perguntou sempre sobre tudo. Né? Então, vou trazer uma história dele. Quando ele foi com o Beagle, junto com a equipe, né, rodar o mundo, né, aí ele encontra a Ilha Cocos. Né? Aqui é uma imagem de um trecho de uma das ilhas. Né? Ele encontra uma ilha pobre, né, com areia, coqueiro, né, imagens muito simples. Né? Encontra ondas, né, a ação da natureza se chocando sobre outros elementos, até o momento que ele se depara com um coral. Né? E nesse momento ele começa a se perguntar por que aqui na superfície é tão pobre, e se eu dou alguns passos, encontro um coral e encontro uma riqueza de natureza como essa. Né? O que acontece nesse pequeno espaço, né, que a gente andou durante a praia e eu encontro um coral? Né? Então, essa é a nossa conversa, né? Esse olhar do design em busca, né, desse coral, em busca desse ambiente criativo, que é o campo que a gente está trabalhando no nosso dia a dia. Tá? E a mesma pergunta, né, se isso é complexo, né, foi o que o Darwin acabava fazendo também. Né? Como que acontecia essa relação entre ter um ambiente pobre na superfície e eu andar alguns metros e encontrar um ambiente rico? Né? Essa complexidade entre momentos ali é o que a gente também faz constantemente. Né? Quando a gente encontra, por exemplo, um rizoma como esse, né, a gente acha isso complexo. Será que a gente conseguiria dividir em partes e ir atrás de uma solução para algum dos nossos problemas? Né? Nós, seres humanos, nós somos complexos? Né? Sim ou não? Tá? Então, essas perguntas, né, é o que a gente vem fazendo dia a dia. Tá? E assim, é o que eu sempre digo, né? Se a gente conseguir achar respostas para isso daqui, a gente estaria solucionando vários problemas, principalmente das ciências sociais. Né? Então, as ciências sociais trabalham muito em busca disso, né? Ir atrás de elementos complexos e fazer pesquisas e pesquisas. Tá? Então, a gente, como designer, a gente adora criar coisas. Né? E assim a gente tem alguns exemplos. Né? Controles remotos, botões e mais botões, né?
vários modelos, cores, formatos. Né? Isso é complexo? Para quem cria e para quem usa, é a mesma relação? Isso daqui é complexo na hora que a gente envolve um elemento para pessoas com necessidades especiais ali, né? Coloca um braille, mas o próprio botão é um sensor. Né? Isso foi complexo, será, para quem criou? Será que é complexo para quem usa? Tá? Então, né, como eu falei, nós, como designers, a gente tem que estar sempre atento a essas coisas e essas perguntas. Né? E o design, né, dentro de tudo isso. Né? Uma definição simples do design é o quê? A gente trabalha dando qualidades às coisas. Né? No dia a dia nosso, a gente dá qualidades ao que a gente constrói, ao que a gente vê, o que a gente avalia. Né? Aqui a gente tem um barbeador da Brown. Né? A gente pode colocar várias qualidades ali. Algumas rápidas, que a gente bate um olho e diz sim ou não, por exemplo, se é bonito, se é feio, se é fácil. Né? Eu posso ter alguma relação, alguma qualidade que não é na hora, então eu compro o produto, ele é bonito. Começo a usar e digo, ele é uma porcaria. Tá? Então, essas qualidades que a gente vai anexando ao produto, ao serviço, né, principalmente aqui, é o alimento da nossa conversa aqui. Então, o design, né, que é a visão que eu não que eu participo, mas é que eu brigo muito, assim, né? Eu brigo muito, que eu sempre digo que o design ele vai mais além do que dar qualidades às coisas, né? Eu acho que o design ele é humanizar as tecnologias, tá? E essa é uma visão que eu tenho, né? Mas não humanizar como as pessoas às vezes imaginam, né? De construir robôs, né? Coisas, trecos que tentam ser como nós. Né? Coisas bizarras como essa, ou ainda piores como essa daqui. Né? Um robô no formato do menino, né? Isso nunca vai ser um menino, vai ser sempre um robô, vai ser sempre um artefato. Né? Então, não é essa a visão de humanizar tecnologia que eu compartilho. Tá? Eu já admiro muito esse cara aqui. Né? Donald Norman é o cara que eu coloco aqui como visão contemporânea do design. Né? Mas o que é? O que acontece quando o Donald Norman, né, nos anos 80, começa a se perguntar, né, será que o design é só forma e função? Né? E ele começa a trazer outros elementos, né, usabilidade, né, elementos emocionais da nossa relação com nossos produtos. Né? E ele é um cara muito bacana, que fez a transição, né, vindo das ciências duras, formado na área de engenharia e caminha para as ciências cognitivas. Né? E assim, ele faz esse caminho, transita, né, e se comunica muito bem com o design. E, através dele, né, que surge o design centrado no usuário. Surge ou não? Assim, né, design centrado no usuário, também uma visão particular minha, né, é o quê? O que ele traz aqui? É um novo questionamento. Né, é a busca do design pela sua essência. Né. O design sempre foi centrado no usuário. Sempre. Às vezes a gente esquece em alguns momentos da nossa história. Às vezes a gente se pega muito por tecnologias, por moda, por tendência, e a gente esquece. E isso, de tempos em tempos, a gente se pegar a história do design, né, a gente vem sempre acompanhando isso. Né? Tem hora que volta, vai e volta. E o Donald Norman foi o cara que, quando começou a surgir essas tecnologias da informação, que começaram a se expandir, foi o cara que voltou o questionamento. E aí, usuário, cadê? Né? Segundo ele, né, os artefatos construídos, né, eles se tornam objeto quando a gente dá um valor a esse objeto. Né? Então, até então é um simples artefato. Na hora que eu dou um valor àquilo ali, né, eu aproximo. E isso é muito forte dentro das pessoas, principalmente da antropologia, que estudam, né, a relação através da cultura material. Né? Essa é a nossa relação com os objetos. Então a gente dá valor às coisas. E segundo ele,
né, além da forma física e função, o objeto assume o quê? Forma social e funções simbólicas. Né? Que diacho é isso, né? Função simbólica. Então a gente parte ali para nosso carrinho de supermercado, né? Design, engenheiro, todo mundo foi lá, se juntou a equipe, desenha aquele produto, né? Sensacional, vamos colocar no mercado, vamos todo mundo utilizar. Né? Esse aqui é o cenário ideal que eles imaginam do nosso carrinho de supermercado. Né? Mas aí, quando a gente encontra um usuário, uma pessoa que pega aquele carrinho e reconfigura aquele carrinho. Né? O que aconteceu aqui? Né? A sua função simbólica do objeto ela é totalmente alterada. Será que a equipe que projetou aquilo ali imaginou isso? Né? Será que eles imaginaram isso? Eu acredito que não. Né? Porque, como eu falei, nós somos complexos. A gente não consegue determinar coisas se a pessoa vai fazer dessa forma ou de outra. Né? A gente pesquisa, monta, cria coisas, cria serviços, projetos, objetos, e as pessoas, na hora que cai no mercado, as pessoas vão dar um valor àquilo ali e vão reconfigurar. Tá? Eu já partilho muito que design é tecnê, né? Que é técnica, é arte. Essa é uma visão que eu tenho muito assim, né, de trabalhar com design. Né? Não existe essa ou uma ou outra. São as duas coisas. Tá? Então, só para a gente ver que o design é centrado no usuário já existe há muito tempo. Né? Aqui a gente tem um exemplo de um artefato, a pedra lascada. Né? O que é a pedra lascada? Né? O ser humano lá atrás precisou de algum artefato, porque até então ele se utilizava da própria mecânica do corpo, do dente, da mão, né, para matar os animais, comer, arrancar a pele. Né. Em algum momento, criou-se isso, de pegar uma pedra mais dura e uma pedra mais mole, bater, né, e sair uma lasca. E com essa pedra ele conseguia matar o animal, cortar a carne, tirar a pele de uma forma mais fácil. Né. Então aí começa a nossa relação, né, de um design centrado no usuário. Por quê? Com o passar dos anos, né, melhorias vão surgindo. Né, a gente vê ali a nossa pedra lascada, ela já tem um suporte para você segurar. Né. Aqui a gente já tem um design ali que já pensou, né, de colocar uma tira, ele inverteu a lâmina, o posicionamento da lâmina. Claro que existia algum motivo para isso. Né. E a gente chega nos nossos dias atuais. Né. O que aconteceu aqui? É um mesmo artefato que vem sendo evoluído, um artefato que nos auxilia para quê? Pode ser usado para cortar pele, cortar carne, né, da mesma forma que aquela nossa pedra lascada. E eu trago aqui uma frase que também é um designer que não está mais com a gente aqui, mas que eu admiro bastante assim, o trabalho dele, que é o professor Gustavo Bonfim. Né, ele diz o quê? Que o design, né, ela é uma praxe pautada muito o quê? Na configuração de objetos. Né? E o que é mais importante dentro da fala dele, né, que são um conceito bem simples, que é o quê? A gente dá forma às coisas. Né? Segundo ele, é o conforma. Ou a gente também pode transformar as coisas. Tá? Então, quando a gente transforma, a gente está incorporando novos valores e nós estamos participando dessa reconfiguração, dessa modificação simbólica dos objetos. Então, Dona Norma ali nos anos 80 começa a se perguntar aí, cadê o usuário, cadê o usuário? E a gente entra nesse século XXI, né? A gente parece que é uma bagunça, né? A gente está envolto a tudo isso, né? Estamos ainda no meio do turbilhão, a gente não sabe o que é, né? Várias pessoas começam a dar nomes, pós-modernidade, sociedade líquida, era da informação, modernidade líquida, era do conhecimento, e por aí vai, cada um traz uma teoria para explicar uma coisa ou outra. E assim, né, eu, na minha humilde posição, assim, eu digo que a gente está vivendo um mundo mediado. Né? A gente vive a era da mediação. Tá? Por que isso? Né? Uma simples relação entre o estímulo e a resposta, existe ali o X, né, que a gente
tudo que a gente faz é mediado, né? Da mesma forma que existe aquela piadinha, né, tipo, os matemáticos, que eles vivem buscando o X, né, aqui a gente também, como designer, a gente vive atrás desse X ali, né? O X é a nossa área de atuação, né? É ali que a gente atua, né? A gente vai entender o estímulo através de uma pesquisa. A gente imagina o que poderia ser uma resposta, não significa que vai ser uma resposta única, mas é o X ali que a gente vai estar atuando, né? Naquele objeto ou naquele serviço que vai mediar aquela ação, aquela atividade. Então, design é técnica, tecne, é uma construção social, né? A gente viu rapidamente ali, nesse histórico, daquele artefato que cortava, e o que é mais importante, né? O design é um elemento cultural. Ele faz parte, né, da nossa cultura. Tá? E cultura aqui está colocado no singular, mas a gente sabe, né? São culturas, né? A gente não consegue tratar isso no singular, né? Da mesma forma que existe uma cultura local para certos objetos ou serviços, isso se modifica, existem outras formas de utilização, outras culturas vão surgindo. Tá? E nós, seres humanos, né, através de uma relação dialética, né, a gente está alterando o nosso meio cultural. E automaticamente, né, o nosso meio cultural acaba influenciando o nosso comportamento. Então a gente fica numa relação, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente está simplesmente modificando, mas a gente tem que ter ideia que o ambiente também está nos modificando, né? Então, isso a gente percebe muito, né, quando a gente trabalha com projetos e a gente começa, depois de um tempo, reavaliar o que a gente fazia 10 anos atrás, né? A gente para e pensa, né, tipo, nossa, como eu fazia umas besteiras, né? Mas naquele momento era o que você sabia de fazer de melhor. Então, os nossos valores também vão sendo alterados, né? E os nossos valores vão surgindo, vão dando novas tecnologias. E essas tecnologias também vão modificando os nossos valores. Tá? E dentro do contexto, né, essa nossa relação, o design se torna o quê? É uma troca social, né, dentro do nosso elemento cultural. Então, nós temos duas circunferências, né, o que está relacionado a nós, que é o lado pessoal, e o que está relacionado ao nosso coletivo, né? Então, dentro de um contexto, né, a nossa participação ela não é isolada. Então, por isso que a gente consegue tratar isso como culturas, certo? Então, a gente tem ali algumas tecnologias, né? A tecnologia da leitura sobre um artefato, né, um livro, aí surge dispositivos eletrônicos, né? O pessoal, vai acabar o livro? Não, né? Outras coisas vão surgindo, né? Tem o Kindle, né? Aqui tem o iPad, né? Mas a atividade da leitura ela vem se mantendo, né? E isso, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, né? São novas perguntas que vão surgir. Mas o que é mais interessante, né? Quando a gente trabalha, né, dentro de uma fundamentação simbólica, é muito forte a metáfora, né? E aqui a gente vê uma metáfora muito, né, do nosso dia a dia, né? Uma estante de livro, né, um iPad que é simplesmente uma transposição de uma página do papel com um artefato digital, né? Então são metáforas que estão no nosso dia a dia que eles vão sendo transportados para outras mídias. E não tinha como deixar de falar, né? O design hoje, no século XXI, está se tornando uma salada, né, uma sopa de letrinhas, né? É o X, é a I, é XD e por aí vai, ABC, DEF. Né? Eu gosto, né, assim, eu particularmente assim, não vejo uma explicação inicial. Eu gosto muito dessa do Dan Saffer, né, onde ele vai fazendo os seus círculos, né? Não entro nem muito na questão de proporção e quem junta com o quê. O que é mais importante ali é o quê? Né? Que a gente, no mercado, vem tratando isso, né? O X, o X, o X, né? E o que é mais bacana, né? Deixa eu ver se vai funfar aqui. Aqui, né? A gente tem alguns círculos, né, que vão tangenciando aquele círculo de X ali, né? A gente tem ali engenharia mecânica, engenharia elétrica. Né? O que são essas pessoas, esses profissionais? Né? São todas as pessoas que estão, né, trabalhando
em conjunto com quem está trabalhando com a experiência do usuário. E eu acho, na minha opinião, isso é muito rico, né? A gente tem que colocar mais bolinhas ali em volta daquele círculo ali de UX, né? A gente tem que trazer mais pessoas ali. Tem que trazer uma bolinha ali escrito médico, professor, né, fisioterapeuta. Porque nós, como designer, a gente nunca vai... Assim, a gente não pode trabalhar isoladamente, né? A gente tem que estar aberto a trabalhar com outros profissionais e conforme cada projeto que a gente esteja trabalhando, a gente tem que trazer. Se eu vou trabalhar num artefato médico, eu não sou médico, né? Então eu tenho que trazer um médico para junto da equipe, né? Tem que trazer uma bolinha ali, medicina, e o cara participar do projeto. E assim, né, na minha também humilde opinião, eu digo que tudo isso daí, né, não deixa de ser o design centrado no usuário, né? É o quê? Como um processo, como um caminho, né, de se trabalhar a experiência do usuário, interligando todos esses profissionais. E também, né, não poderia deixar de dar a minha opinião sobre, dentro dessa sopa de letrinhas, né, a minha visão do que eu entendo sobre Design Thinking. Tá? É o quê? A gente vê o nosso ser humano ali, onde o design centrado no usuário é a gente ir atrás dessa pessoa e caminhar para o desenvolvimento de um produto ou serviço voltado para o mercado. E o design estratégico é o quê? Eu parto do meu usuário e eu caminho para dentro da minha empresa. É o quê? É o design também modificando modelo de negócio, né, estruturas internas de empresa. Então, é um caminho interno e um caminho externo. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho simples, né, do que eu vejo sobre dentro dessa sopa de letrinhas que vem surgindo no mercado. Por que eu digo isso? Né? Como eu falei, né, a gente está aqui falando sobre como que é o design no século XXI, o que está acontecendo de modificação frente à nossa profissão. Né? E design centrado no usuário, ele é totalmente diferente de design centrado na tecnologia. Né? De novo, nossos controles remotos, vocês viram que eu adoro controle remoto, né? Podia assumir esses controle remoto da frente, né? Mas ele sempre volta porque, né, ele é um reflexo. Né? É um reflexo do quê? Quanto mais funcionalidade tiver, que a equipe bolar, né, as pessoas vão enfiando isso dentro do produto. Né? Alguém já parou para contar quantos botões vocês utilizam no seu dia a dia? Né? Um controle remoto de um DVD, o que vocês fazem? Abre, fecha, play, pause, vai para frente, volta. E aí? E os outros 45 botões ali, o que vocês fazem? Está ali, né? Então essa não é a visão de um design centrado no usuário. Isso aqui é totalmente focado em funcionalidades tecnológicas. Né? Mais coisas, né? Botões, tudo tem que aparecer, tudo tem que estar evidente. Né? Esse meu produto faz X, Y, Z. Né? Será que é isso que as pessoas estão querendo? Né? Isso daqui, né? O que era isso? Né? Um sistema operacional. Né? Uma tela preta com um monte de coisa escrita em branco. Né? O que era isso? Né? Era um reflexo do quê? Dos valores das pessoas que estavam desenvolvendo, né, os sistemas computacionais naquela época. Né? Naquela época fazia sentido para um grupo restrito. Só que esse grupo restrito de 10 computadores foi aumentando, foi aumentando, aumentando. Hoje a gente tem bilhões de computadores. Né? E aí? Isso não responde mais. Né? Da mesma forma, isso daqui. Né? O que era essa comunicação? Deu um problema no sistema, surge uma tela azul onde tem ali dizendo que em alguma localização na pilha da memória, né, houve uma modificação. E para quantas pessoas essa informação foi útil? Né? Vocês conhecem alguém que pegou essa informação? Ah, foi ali, o problema foi naquela pilha ali de memória. Então, e daí que essa informação? Não tem utilidade nenhuma isso daí. E também o design centrado no usuário, ele é totalmente inverso ao que se trabalha, que é o design centrado no designer. E aqui eu não trago nem como uma crítica, tá, aos profissionais. Tá? Mas é só dizer que isso, né, não é o que a gente busca dentro do design centrado no usuário. Né?
Aqui a gente tem a figura do Stark, né? Cria produtos, né? Como eu falei, não é nenhuma crítica ao trabalho dele, né? Mas não é isso que a gente está falando, né? Alguém já tentou usar, por exemplo, né, o espremedor de fruta sobre uma superfície lisa, de mármore, né? No momento que você põe a laranja ali e gira, né, o que você tem que fazer? Você tem que segurar, né? Porque com uma mão você não faz, a hora que você gira, ele gira junto, né? Mas assim, é um produto, né, tem todo o questionamento formal sobre ele, mas não é o que a gente está falando aqui, que é o design centrado no usuário. O Carson também, né? Foi muito em voga nos anos 80, fez escola para muito designer gráfico, mas é o quê? Era um questionamento que ele fazia, né, da nossa forma da busca através da informação, de chegar ao cúmulo de pegar uma página, está toda borrada, ninguém consegue ler a matéria. Né? Existia uma matéria na revista que ele editava lá, que ele fez a diagramação, que você tinha que ler a matéria olhando no espelho, porque as letras estavam todas invertidas. Né? Mas isso existia por um certo questionamento, que não é o questionamento que é tratado no design centrado no usuário. Da mesma forma, os Campana, né? Não é isso que a gente está buscando no nosso dia a dia. Né? Não é um saca-rolha daquele ali, né, que a gente mal consegue segurar. Né? E também não são projetos, produtos, né, do Karim Rashid. Né? Também não são não é essa visão que a gente está trazendo aqui de design centrado no usuário. Né? Eu sempre digo que o design centrado no usuário, o profissional, né, ele é um anônimo. Né? Ele é reflexo do quê? Ele é representado por quem? Ele faz parte de uma equipe. Ele é um anônimo dentro de uma equipe formada por vários profissionais. Tá? E é assim que é a visão que eu tenho de trabalhar. Né? E é assim que eu vejo essa forma de ser um anônimo dentro de uma equipe. A hora que tiver um produto, um serviço que sai, não tem ninguém assinando. Né? Isso é reflexo do quê? De vários profissionais distintos, de várias áreas distintas, trabalhando em prol de se construir algo melhor, mais fácil para as pessoas. O design centrado no usuário, ele trata o quê? Das necessidades, dos desejos e principalmente das limitações. Pode ser limitação social, cognitiva, econômica, tudo isso, né, e deve ser levado em conta em todas as fases do desenvolvimento desse meu projeto, né, em todas as fases desse meu produto, desse meu serviço. Tá? Então, por isso que aquela brincadeira de inovação centrada no usuário que eu troco para design centrado no usuário é o quê? Que, na minha visão, né, as empresas que são orientadas pelo design centrado no usuário, eles possuem inovação em seu DNA. Eles têm, né, uma célulazinha ali que pode dar certo, sabe? É uma coisa que é como se fosse uma centelha que, tipo, a gente precisa ainda continuar o nosso trabalho e isso vai se caminhar. Basicamente, né, surge a demanda, a necessidade, e ele tem 4 fases. Né? Entre pesquisa, a gente vai atrás de entender essa comunidade, esse usuário. A gente passa por uma série de técnicas de ideação, né, para construir esse conceito. A gente prototipa sempre e faz sempre também uma avaliação. E a ideia é esse ciclo girar sempre, sempre, sempre. Né? E em alguns momentos vão saindo os outputs que vão para o desenvolvimento. Então a ideia do design centrado no usuário é girar sempre e continuamente. E a gente também tem que envolver sempre o quê? Né? As pessoas do design, pessoas do negócio, pessoas da área de engenharia, pessoal quem constrói, quem desenvolve mesmo aquilo que está sendo criado. Né? Por que isso? Né? Se a gente tiver alguma falha em alguma dessas áreas, aí, desses 3 pilares, né, é um caminho para o produto ou serviço começar a falhar. Né? Às vezes, o produto foi bem bolado, pensado no usuário, mas não tem um modelo de negócio bem definido. Ele pode sair para o mercado? Pode. Né? Será que ele vai ser sustentável? Não sei. Né? Da mesma forma que ele pode ter uma ideia muito boa, um plano de negócio muito bom, mas a sua construção é ruim. Né? Então, são os 3 pilares que eles têm que estar sempre equilibrados
E sempre, sempre, sempre olhando para o nosso usuário. E a gente nunca deve esquecer, né? De inovação não é invenção. Tá? Às vezes eu escuto muito isso, né? Falar em inovação e a gente vê meramente invenções, né? Não é isso. Tá? Como eu mostrei aqui, né? A inovação precisa desses 3 pilares. Né? E a invenção normalmente vem da onde, né? A invenção vem normalmente da área das ciências duras, né? Quando surge um novo material, um novo polímero, isso não é inovação, né? Isso é uma invenção, alguma coisa que surgiu, que foi descoberta. A gente precisa ainda achar uma utilidade para aquilo, e a gente precisa de um modelo de negócio que aquilo ali seja sustentável, né, para o mercado que ele esteja inserido. Então, né, a gente está aqui dentro de um evento de design de interação. Por que estou falando de design centrado no usuário, né? Porque eu acredito e muito, né, que o design de interação é o caminho a ser seguido. O design de interação é a melhor materialização do conceito do design centrado no usuário. É a visão que eu acredito e muito, né? É o quê? Como eu falei, a gente vive num mundo mediado, então o foco do design de interação está muito nessas relações, né? Nessa relação mediada. E principalmente o quê? Que ela é tecida, né? Ela se esparrama por todas as nossas relações. Então, através de artefatos e serviços. Design de interação não é só tecnologia por si só. Essa tecnologia que a gente tem o conhecimento de coisas vindas da área das engenharias. Não é só touch. Às vezes confunde muito, né? Muito menos também não é só iPhone. Todo mundo acha que design de interação, então trabalha com iPhone. Não, né? Ele é tecnologia social. O que seria tecnologia social? Né? É a gente trazer todo o nosso conhecimento e permear isso por dentro da sociedade, respeitando as nossas diferenças culturais, né? Principalmente o quê? Fazendo o caminho inverso daquele robô lá, né? Onde a gente vai juntando coisas para tentar construir algo único, né? Aqui não. Né? A gente pega todas as tecnologias e esparrama isso por dentro dos nossos objetos. Aqui é um carro, né, que provavelmente aqui ele tem um número muito maior de sistemas computacionais aqui do que um computador, por exemplo, de uns 10 anos atrás. Então existe muito mais tecnologia embarcada aqui do que um computador de 10 anos atrás. Onde a gente tinha um objeto, agora a gente tem tudo isso, né, diluído por vários objetos que a gente encontra no nosso dia a dia. E que eu sempre digo também que o design de interação ele tem que buscar sempre a sua utilidade, né? Aqui é um exemplo, né, de um site do Shahid, que ele faz o quê? Ele faz um mapeamento de conflitos, né, de problemas. Né? Então, o design de interação ele tem que buscar uma utilidade. Como uma tecnologia social, ele tem que buscar uma utilidade para a comunidade que ele está inserida, para a comunidade que ele está fazendo parte. Então, a gente retoma ali, né, ao nosso coral. Né? Lembra que eu falei, né? O Darwin ficou se questionando por que aqui em cima é pobre e aqui embaixo é rico, né? Trabalhar com design centrado no usuário, a gente tem que estar sempre construindo um ambiente criativo, um ambiente de uma forma colaborativa, como funciona um coral, né? Onde a gente tem pequenos crustáceos que comem alguma coisa, o seu dejeto já vai, um outro come, e assim a gente faz essa criação de coisas sobre coisas. Né? Então, um elemento que morre, o outro se constrói sobre a morte do outro, e assim vai. E é um ambiente super rico, né? De vida, né? De cor, diferente de uma superfície da ilha Cocos, por exemplo. E trago aqui, né, algumas relações, né, do como a gente pode construir esse ambiente criativo, esse ambiente rico, onde o design centrado no usuário pode florescer. Né? A gente trabalha o quê? O possível adjacente, as redes fluidas, a intuição lenta, tá? As descobertas improváveis, o erro, a adaptabilidade e um ecossistema criativo. O
que seria cada um desse, né? O possível adjacente. O que é o possível adjacente? É o que? É a gente caminhar através de portas que já foram abertas. E a gente ia buscar portas que ainda não foram abertas. Aqui é um exemplo, né, da Apollo 13. O que aconteceu com a Apollo 13? O pessoal, antes de voltar para a Terra, eles tiveram um problema no seu filtro respiratório. E o que o pessoal da Terra fez? Eles tinham alguns objetos lá na espaçonave, lá no objeto que eles iam voltar para fazer a reentrada, e eles reproduziram. Então eles pegaram coisas que eles tinham lá, prototiparam rapidamente aqui na Terra e falaram, se você conectar esse produto aqui, vocês vão construir um filtro que vocês vão precisar. Então o que aconteceu aqui, esse possível adjacente? Eles construíram coisas com que estavam à mão, são portas que estavam abertas. Né? E é isso que a gente vai fazer sempre, né? Dentro do ambiente criativo. A gente vai abrir portas através das portas que já estão abertas. As redes fluidas, né? Não existe mais essa de coisa centralizada, né? Muito menos através de rizomas. Né? A coisa existe ali de uma forma muito dispersa, mas que estão todas conectadas. Né? A gente não consegue mais perceber essas barreiras, né, entre o que está sendo criado no Brasil, né, o que está sendo criado nos Estados Unidos, na África, os profissionais já rompendo barreiras, né, profissionais do Brasil trabalhando em outro país e aqui atendendo sociedades em outra região. Então, isso se espalhou, mas estamos todos conectados. E essas redes fluidas por causa do quê? A cada momento, né, ela pode ir para lá, pode vir para cá. Né, a gente nunca sabe, nunca tem um padrão para as nossas relações. A intuição lenta, né, é para dizer o quê? Que dentro do ambiente criativo, né, não existe o momento eureka, né, aquele estalo assim. Não existe isso. Né? O que acontece? A gente tem um ambiente criativo, a ideia vai florescer, mas ela vem gradativamente. Né? Aqui é uma foto do Tim Berners-Lee, né, que é o pai do www. Né, o que aconteceu aqui? Ele não teve um estalo. Isso aqui não surgiu de um dia para o outro. Né? A história é um questionamento que ele vem fazendo desde a infância dele. Né? Desde a infância, ele tinha um livro que pretensiosamente se chamava o livro para todas as perguntas. Né? E ele sempre ficou se perguntando isso. Né? Será que a gente consegue, em algum momento, criar algo onde vão ter todas as respostas? Né? Então, o que acontece? Em um momento, dentro do possível adjacente, algumas portas já estavam abertas, ele achou um espaço onde já existia redes de computadores, só que as informações não estavam conectadas, não existia essa rede fluida. Então, isso foi gradativamente sendo construído. Né? Não foi algo que surgiu de um dia para o outro, muito menos de um ano para o outro. Descobertas improváveis. Né? A gente tem que estar sempre aberto às coisas que vão surgindo. A gente, como eu falei, a gente não tem respostas para tudo. Né? Então, vamos atrás de mais e mais perguntas. Né? E, conforme as coisas vão surgindo, a gente tem que sempre o quê? Construir em cima do outro. Né? Como num coral. Né? Há a morte, uma outra vida surge sobre essa morte, e a gente sempre vai estar buscando as coisas mais improváveis. O erro, né? Nós como designer, a gente tem que adorar o erro. Né? A gente tem que errar sempre. Né? Quanto mais a gente errar, mais a gente vai acertar. Né? Aqui, o sucesso do iPad, né? O que acontece? Também não surgiu do nada. Né? Também não veio de um dia para o outro. Né? Foram possíveis adjacentes, portas que foram abertas, que naquele momento, quando ele lança um Newton lá atrás, né? Totalmente fora do contexto, foi um fiasco. Naquele momento, não era para ter lançado um produto como aquele. Né? Mas como que ele ia saber? Como que a Apple ia saber isso? Lançando, né? Errando. Né? Mas
novas portas foram sendo abertas, né? Mais a intuição lenta veio ocorrendo, até chegar o momento que lança-se o mesmo conceito num produto com uma tecnologia muito mais avançada, e é esse o sucesso que está sendo esse produto, né? A adaptabilidade, né? Eu sempre gosto desse exemplo aqui, né? O Watson e o Crick, né, que são tidos como os pais da descoberta da forma helicoidal do DNA, eles eram tidos como um segundo escalão de pesquisadores, né, dentro dos pesquisadores de DNA. Existia uma professora na Inglaterra que era a top, assim, né? Ela que determinava todos os estudos. Só que o que aconteceu? Eles chegaram no momento que, através dos estudos matemáticos, eles não conseguiam andar mais para frente, né? E esses dois, né, um inglês e um norte-americano, se juntaram, né, em cima das fórmulas matemáticas, através de uma brincadeira que eles tinham, que eram uns brinquedinhos com peças de metal, com parafusinho assim, e foram juntando, até chegar na forma do nosso DNA. E o que aconteceu aqui, né? Eles se adaptaram, né? Eles pegaram um conceito e eles não dominavam, traduziram para uma coisa que eles sabiam, né? Que era prototipar. Eles fizeram protótipo, até visualizar o que estava sendo discutido em fórmulas matemáticas, né? Então, através da prototipação, eles chegaram na descoberta dessa forma do DNA. E o nosso espaço criativo, né, a nossa criação de um ecossistema, né, ele se dá muito por causa do quê? De várias pessoas distintas, com conhecimento e bagagem culturais distintas, né? Como eu falei, dentro daquele UX, Design Centrado no Usuário, a gente tem que trazer mais pessoas de outras áreas, com culturas, vivências distintas. Só assim a gente vai construir um ecossistema criativo. Só assim a gente vai conseguir construir um ambiente colaborativo como um coral. Mas eu digo, né, faça a coisa simples, né? Às vezes a gente fica, vamos, né? Mas se a gente começar a fazer coisas menores, coisas simples, a gente consegue dar os nossos primeiros passos. Por exemplo, né, trabalhar de uma forma do design participativo, né? Trazer pessoas, né, que estão adjacentes ao nosso projeto, usuários, pessoas que têm um outro conhecimento para participar dentro do projeto, participando, gerando ideias, testando, conhecendo pessoas, observando, perguntando sempre. A gente não pode deixar de perguntar nunca. A gente tem que estar sempre questionando, entrevistando as pessoas, realizando, né, discussões, debates, choque de ideias. Né? A gente tem que ter sempre promovendo isso. Estudo de campo. Né? O designer não tem que ficar dentro do escritório, não tem que ficar na frente do computador. Né? Ele tem que estar na rua, né? Tem que estar lá, conhecendo as pessoas, encarando, olhando, olho no olho, vendo como que as pessoas utilizam aquele serviço ou produto. Né? Né, se o cara não vai para a rua, né, e quer ficar na frente do computador, é um trabalho, né, do Michael Ash, que eu admiro bastante, né, que ele faz o quê? Ele realiza etnografias através da internet. Né? Ali tem um site do grupo de pesquisa dele, de Kansas, né, e ele realiza muito isso, né, etnografias dentro do YouTube. Né? São pessoas que eles vão conhecendo e as pessoas vão participando das pesquisas. Né? É um estudo de campo? É, mas dentro do campo virtual, dentro da internet, dentro de outro ambiente que a gente conhece muito. Né? A gente tem que sempre descobrir significados. Né? A gente tem que ir atrás de entender como que as pessoas se veem e como que as pessoas se conhecem. Né? É só morando em Belém para a gente poder ir lá e entender por que essas pessoas, né, se empurram ali para ficar grudado numa corda e ficar andando durante
né? E você vai ver pessoas desmaiando, gente saindo por cima, assim. Aí você chega lá, né? Uma pessoa do Sudeste chega lá e tipo, acha que todo mundo é maluco, né? Mas não, a gente tem que descobrir o significado desse momento para essas pessoas. Entender as regras. As regras culturais, né, elas determinam muito nossos projetos. Né? A gente tem que entender como que é um funcionamento, a dinâmica. Né? Aqui, por exemplo, se vai fazer uma pesquisa, né, numa comunidade no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a gente tem que entender as regras sociais que imperam nessa região. Né? A gente não pode chegar e impor o nosso conhecimento. A gente está indo lá para conhecer o funcionamento. Ser culturalmente aceito, né? Eu sempre digo, a etnografia ela permite criar para qualquer mercado, desde que a gente esteja olhando certo, perguntando para as pessoas. Tornar a comunicação mais eficiente. As coisas elas precisam ser entendidas e compreendidas. Isso internamente, dentro da equipe, né, num círculo um pouco maior da nossa relação com quem esteja contratando, e o que é mais importante, né, na nossa comunicação com as pessoas que a gente está pesquisando, os usuários que estão envolvidos dentro do projeto. E a gente tem que sempre observar a realidade. Né? Por mais que a gente pergunta, se a gente gere muitas e muitas perguntas, né, provavelmente, né, se você perguntar para o Serra ali, né, Serra, você põe o dedo no nariz, com certeza ele vai dizer que não. Né? Mas é só observar, né? Existem várias fotos dele, em vários momentos, ele sempre com o dedo no nariz. Ou seja, a gente tem que ir lá, observar, como eu digo, é o olho no olho, é participar dessa comunidade, entender as situações, as regras. A gente tem que identificar dificuldades, ou aqui no caso, né, identificar uma oportunidade. Né? Foi o quê? Uma moça que botou um celular ali na blusa e veio uma empresa de telefonia, né, e já tatuou ali uma tatuagem de rena, que é de uma marca, de uma operadora. Ou seja, foi uma coisa de momento, mas foi uma identificação rápida. Né? Somente estando lá, participando para ver qual era a dinâmica dessa situação dentro desse contexto. Né? Então, de novo, a gente não deve ficar na frente dos computadores. E é uma coisa que eu sempre digo, né, para as pessoas que eu dou aula, assim, que as pessoas que trabalham comigo, assim, vá conhecer o mundo. Né? A gente tem que expandir, a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que ultrapassar a barreira das coisas que a gente acha que conhece. A gente tem que ir atrás e, de novo, né, dentro do possível adjacente, encontrar portas fechadas. A gente tem que tentar descobrir que chave a gente vai abrir aquela porta ali. Experimentar o mundo, né? Assim como fez Darwin. Né? Entrou dentro de um barco com seus 20 e poucos anos e começou a rodar o mundo. A gente também tem que experimentar o mundo. A gente vive nele. Né? E nós, como designer, nós também somos usuários. Né? Então, a gente tem que conhecer os outros, tem que conhecer as pessoas. E é isso. Obrigado.